Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha. Esta é a versão noturna do Eu Vim de Santos nesta quarta-feira. A grande notícia do dia, ou a principal notícia do dia, é que o Santos está supostamente atrás de Richard, volante que estava no Atlético Paranaense, rescindiu, tem contrato com o Corinthians, foi revelado pelo Fluminense, e é uma notícia. Já já tem um convidado especial, Caio Nascimento, para analisar. O Caio conhece e gosta do Richard, então achei legal trazê-lo para cá. Antes do Caio, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Ninguém aqui, quer dizer, alguns são, mas a maioria de vocês não é formada em jornalismo, não tem a obrigação de saber, mas eu tenho a obrigação de tentar ensinar. É o seguinte, na manhã dessa quarta, eu inaugurei o quadro Boatão do Dia aqui, em que a gente pega boatos que estão rodando pela internet e tenta ver se são verdade, se são mentira, o potencial de se tornar uma contratação do Santos de fato. A gente inaugurou com o Kangá, zagueiro equatoriano do Delfim. Mas, assim que eu inaugurei esse quadro, muita gente veio falar, por exemplo, Noronha, então fala do boato do Richard. Não é boato. Vamos explicar rapidamente a diferença. Boato é quando, por exemplo, no caso do Kangá, surgiu o presidente de um time do Equador dando entrevista numa rádio equatoriana falando que o Santos tem interesse. Isso é um boato. Da onde o cara tirou isso? Vamos atrás. Quando sai numa Gazeta Esportiva apurada que o Santos está atrás do Richard, o que deseja o Richard, enfim, é uma notícia. Outros falaram para mim, não, então fala do Luan pelo Felipe Jonathan. Quando o Ademir Quintino, no canal dele, fala que isso pode ter acontecido de fato, é uma notícia. Alguém apurou e deu. Boato seria se o fórum de um site chamado Corinthians Resenha tivesse criado uma suposta troca. Como isso já aconteceu. Em 2020, um fórum do site Meu Timão, site especializado em Corinthians, criou uma enquete para perguntar para os torcedores do Corinthians se uma troca entre Marinho e o então goleiro corintiano Walter, hoje no Cuiabá, seria uma boa. Na internet santista, isso virou uma notícia. Não, era só um boato. Tem essa diferença. Se saiu no UOL, no Globo Esporte, na Gazeta, nos sites que eu sempre falo aqui, notícia. Boatão é outra coisa. Isso a gente brinca nos vídeos da manhã, tá bom? Como o Richard é notícia, eu trouxe alguém que conhece muito bem o Richard para comentar rapidamente. E este é Caio Nascimento, que teve de me aguentar durante 2 minutos fazendo uma explicação para vocês. Obrigado pela paciência. Boa tarde. Boa tarde, senhor Noronha, tudo bom? É bom você explicar porque, né, às vezes, sei lá, cria-se uma bola de neve, né, e pode ficar incontrolável e isso daí toma proporções não só ruins para a torcida, né, porque ela não sabe no que acreditar, né, é ruim para o torcedor. E até pro próprio clube, né? Querendo ou não, daí às vezes os caras cobram o presidente, cobra. Não tô fazendo defesa a presidente nenhum aqui, mas tô falando que se fosse qualquer um, presidente, diretor e tal, vira um negócio muito complicado, né? Então, isso aí é melhor você explicar e ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Mas é uma notícia, né? Como você já bem falou, que pegou muita gente supetão, né? Mas era um jogador que acho que já estava no mercado, né? Então, assim, faz sentido totalmente totalmente essa avaliação, essa possibilidade, porque é um jogador que se destacou, né, no Atlético Paranaense. Ele até não tem jogado agora pelo Atlético por um ato de indisciplina, mas é um jogador que era titular do Atlético Paranaense. Acho que ele jogou 18 partidas como titular das 20, né, que ele participou. Jogador bastante utilizado pelo Atlético Paranaense. Para quem quer ver uma partida boa para tirar, ou uma partida importante para tirar a sua própria conclusão, eu deixo o 2-0 do Atlético Paranaense contra o Peñarol, né? Pela Sul-Americana, que valeu, né? A passagem do Atlético Paranaense para a decisão que ele acabou vencendo, né? O Bragantino por 1-0. Gol do Nicão, que é outro jogador do Atlético Paranaense que está em fim de contrato. Então, assim, fica essa dica. Você vai ver mais ou menos o que é o futebol do Richard, para quem não está acostumado. Mas, bom, o que você quer exatamente que eu fale sobre o Richard para um início, né? Assim, para as pessoas entenderem. Vamos começar. Primeiro, só contextualizando a notícia, para quem não viu, a Gazeta Esportiva deu no começo da tarde dessa quarta. Santos tem interesse na contratação de Richard do Corinthians. Ele tem contrato com o Corinthians, deixando isso claro. E a Gazeta, primeiramente, fala que o Santos não procurou o Corinthians ainda, apurado pela Gazeta. Porém, no site Meu Timão, que eu acabei de citar, inclusive, na parte de notícias, não na parte de enquetes e fórum, a parte séria, é um site sério. O Tomás Rossolino, eu já citei várias vezes aqui como fonte, já deu entrevista aqui, falando do próprio Carille, inclusive, ele fez todo um panorama do que o Carille poderia entregar ao Santos aqui no canal. Eles apuraram que o Corinthians já está negociando a situação do Richard com o Santos e que o objetivo,
Conforme apurado pela reportagem do meu timão, um acordo de 2 anos deve ser firmado entre as partes, com uma rescisão do contrato do Richard com o Corinthians. Então, tem 2 apurações, a mais incisiva é a do lado do meu timão, que diz que a negociação já está bem forte. Como eu confio nos 2 sites, me senti à vontade para chamar o Caio e começar com a seguinte pergunta. Você comentou no Twitter para a Anitta e para o Renato, 2 pessoas, Anitta, desculpa, que já estiveram aqui no canal, o seguinte: a maneira como o Santos joga hoje encaixa na maneira como o Richard viveu seus melhores momentos. Queria que você desenvolvesse esse tweet um pouquinho mais. A maneira que o Santos joga hoje, como é que o Richard encaixa nisso? Por que você acha? Eu até coloquei em caixa alta, né? Em caps lock, hoje, né? Hoje. Porque assim, amanhã, no ano que vem, a gente não sabe se vai ser o Carille, se ele vai querer 3 zagueiros, enfim, é importante pontuar. Porque, exato, tem que pontuar, porque assim, o que o Santos joga hoje às vezes pode não ser o que você quer que o Santos jogue, mas é o que o Santos pode jogar. Então, assim, é uma coisa que eu acho que o torcedor tem que começar a entender também. Eu tenho um estilo de jogo que eu gosto de ver, você tem um estilo de jogo que você gosta de ver, o Carille vê futebol de uma maneira, o Roland via de uma outra maneira, o Diniz viu de uma outra maneira. Então, isso é muito importante. A primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto, tá? Muita gente, inclusive ontem, né? Você falou do Cangá, muita gente, é bom, não sei o quê. Cara, essa pergunta... Depende, né? Exato, exato. Depende do contexto. Eu, honestamente, eu vi alguns jogos, vi umas 6 partidas do Cangá. Não era um jogador que eu, Caio, contrataria. Poderia dar certo, por exemplo? Poderia. Por que não? Se o contexto permitisse. Aí vem a do Richard. Por que eu falei que hoje, o jeito que o Santos joga, combina com o jeito que o Richard viveu seus melhores momentos? Tanto no Atlético Paranaense, quanto no Fluminense. Na realidade, ele foi revelado só para corrigir, ele foi revelado no Atibaia, tá? Ele jogou o Campeonato Paulista pelo Atibaia e depois ele foi pro Fluminense. Chegou a jogar no Comercial, no Atlético Sorocaba, rodou ali um pouquinho interior na base, né? Sim, sim, ele até foi em alguns momentos segundo volante, ele não é só primeiro volante. Então é importante a gente salientar. Mas hoje, por exemplo, ele viveu os melhores momentos dele como primeiro volante. Aí a pessoa já vai puxar a capivara, né? Pô, 1,90m, não sei o quê. Ele é alto, importante isso. E não é porque, por exemplo, não, você tá falando que jogador baixinho não joga, o Pirani é baixinho, você defende o Pirani. Volta aquela coisa, né? Contexto. Hoje em dia, o mercado de futebol vê com muito bons olhos um volante alto. Por que, Noronha? Muitas vezes é bola invertida, é muito jogo direto. O Santos não tem uma média de idade, não. Uma média de estatura alta. Vou dar um exemplo. A linha de zaga do Santos. O mais alto na linha de zaga do Santos tem 1,86m. Kaique tem 1,86m. O Luiz Felipe, 1,86m. Velasco, 1,86m. Acho que nem 86, não. Acho que nem 1,84m. O Danilo Bosa, 1,82 para 1,84. Nenhum bate 1,90m. O João Paulo não tem 1,90m. O João Paulo tem 1,88m. E isso é uma das coisas que atrapalha ele na saída de bola, na saída aérea. Atrapalha bastante. Vou avançar um pouco. O nosso volante preferido tem 1,73, que é o Sandri. Já chegando para a posição do Richard. E aí que entra a coisa. Isso ajuda bastante. Só que aí entra o contexto. Pô, o Richard é bom ou não é bom? Pro contexto de hoje do Santos, eu vejo como bom. Se vai dar certo, são outros 500. Por quê? Primeiro, ele é alto. Ajuda nisso. O Santos tem muitos problemas aéreos, tá? Bola parada, ainda mesmo assim com bola rolando, mas, por exemplo, um corte você pode fazer, às vezes você faz de cabeça, tem jogador que não consegue, vocês que são viciados, né? Passa o jogo de novo para ver do Santos. Você vai ver muitas vezes a bola atravessa a cabeça de área, ou o pessoal hoje chama de funil, e ninguém consegue cortar de cabeça. Não tô falando na grande área, no funil, a cabeceira de área ali. Então, assim, um cara alto ajuda bastante. Outra coisa que o Richard tem de bom, é um jogador que ele inverte muito bem o jogo. Ele tem qualidade no passe. Não tô falando que ele é tão bom quanto o Camacho. O Camacho é um pouco mais habilidoso, tem um pouco mais de intimidade com a bola. O Richard, ele lança bem, ele tem essa facilidade. É um jogador que, por exemplo, se tiver espaço para progredir sem a bola, ele mesmo infiltrando, ele chuta de longa distância. Não estou falando que ele vai fazer isso o tempo inteiro, mas ele já fez. Então, isso ajuda bastante. Eu citei, né, no começo do vídeo sobre a partida contra o Peñarol, o jogo da volta, que o Atlético ganhou de 2-0, né? Tinha ganhado lá em Montevidéu e depois ganhou de novo por 2-0. Ele é um jogador muito importante para esse tipo de jogo.
um jogo em que você vai ter bola enfiada na sua área, ele vai ajudar você, mesmo não sendo bola rolando, bola parada ou levantamento na grande área, ele é bom para fazer cortes, então assim, ele é um jogador alto, e aí entra a questão física, isso ajuda muito os jogadores altos hoje no futebol, que é cortar a bola, rebater bola, posicionamento ajuda também. Você vai querer que ele seja um todo-campista? Então você está pensando no jogador errado. Não é esse o jogador. Ele é o mais posicional possível. É um jogador que ele não vai precisar correr longas distâncias, por exemplo. Ele não é igual o Sandri. O Sandri ele tem mais facilidade de locomoção. O Camacho nem tanto. É uma outra coisa que às vezes as pessoas pecam na análise do Camacho. O Camacho ele não consegue percorrer longas distâncias também. Mas ele é um jogador um pouco mais técnico. Então ele acaba se virando muito bem nisso. Mas você ganha em posição, você ganha em estatura, você ganha em inversão com o Richard. Você não vai ganhar, por exemplo, se você está esperando que ele faça o área a área, o box to box. Ele não vai fazer isso. Ele pode fazer em alguns momentos, mas não é o melhor dele. Não foi assim que, por exemplo, ele se destacou no Fluminense e muito menos foi assim que ele se destacou no Atlético Paranaense. Então é um jogador que ele consegue, em menores distâncias, um jogo mais tático, por exemplo, ou um jogo mais posicional para ele ajudar a equipe. E aí entra aquela questão, o Santos utilizou muito a linha de 3, né, na zaga, para cobrir deficiências dos próprios zagueiros. O Carille não botou linha de 3 porque ele quer. Ele não tinha outra saída, porque primeiro, os laterais marcam mal. Nem todos os zagueiros do Santos têm qualidade para defender. Isso é uma coisa que eu acho que vocês já devem ter percebido. E nem boa todos parte também muito lenta, né? E é tem muito zagueiros lento. lentos no Santos. Sim, o Santos tem um. Exato. E eu acho que isso é um dos problemas. A linha de 3, por mais que o Santos tenha diminuído um pouco, né? Estatisticamente, isso é importante citar. Estatisticamente, o Santos diminuiu os gols. Sofreu, isso é óbvio. Porém, no jogo, o Santos sofre. Porque, por exemplo, uma linha de 3, mesmo com o Bosa jogando na esquerda, sendo destro, ele não tem o tempo de reação, tá? Para cobrir as costas do Moraes ou do Lucas Braga. Porque, primeiro, o Moraes também não tem noção de profundidade. Ele não marca bem, o Moraes. Então, assim, é um defeito dele. Aí o Lucas Braga também tem esse defeito. Ele, por mais que ele seja voluntarioso, ele não é dessa função. Ele ainda tá aprendendo. Então, ele vai sempre deixar espaço. Então, o Santos sempre vai ter essa lacuna ali. Então, assim, e se fosse linha de 4, o Moraes também não consegue marcar profundidade em linha de 4. E esse problema poderia ser até um pouco maior. Então, a vantagem, acho que, do Carille nisso foi ele ter percebido. Ele não montou a linha de 3 porque ele quis. Ele montou porque ele precisava. Era pro momento, porque é um cobrindo o defeito do outro. Tá? Então, por isso que tem a linha de 3. Se você vai jogar com o Richard, você pode nem precisar de uma linha de 3. Especialmente se você trazer um jogador, um zagueiro, né? Com um tempo de bola mais rápido, noção, um timing mais rápido que o Velasquez, do que o Luiz Felipe, por exemplo, do que o Bosa, que são lentos. Então, assim, você diminui esse risco. E ele pode fazer uma saída de 3. Ele faz bastante isso. Por quê? Alto, né? Tem bom passe de longa distância. Então, ele afunda ali entre os zagueiros. E você não precisa ter 3 zagueiros, literalmente, desde o começo, para atuar. Então, essa é uma das vantagens. Então, assim, para ficar até mais sucinto. Um jogo curto, um jogo mais reduzido, para ele é bom. Você não precisar ficar se deslocando o tempo inteiro, é bom. Depender de passes de 2 metros, ele vai acertar. Não que ele vai acertar um passe perfeito, mas ele vai acertar. Ele não vai errar. Ele tem a posição física a favor dele. O que me deixa, às vezes, preocupado com ele, claro, né? É um jogador que ele toma alguns cartões e ele tem esse ato de disciplina. Ele, inclusive, ele não foi nem relacionado para a final do Sul-Americana. Então, é um jogador que ele precisa estar focado no jogo. Um jogador que ele se precisa exigir bastante dele. Do ponto de vista tático, ele entrega bastante coisa, mas, claro, né, do ponto de vista psicológico, extra-campo dele, ele tem que estar bem alinhado também. Caso contrário, reflete dentro do que ele faz em campo. Como eu disse, isso aqui é uma análise prévia, até porque ele não foi contratado. A gente volta a falar mais detalhadamente do Richard, caso venha a se concretizar essa contratação. Mas, só para a gente encerrar, Caio, você explicou o estilo de jogo e você citou até que ele não é tão habilidoso quanto o Camacho, ou, enfim, você acabou nem citando o Sandro. Então, minha pergunta final é, numa pirâmide, numa cadeia alimentar assim, o Richard estaria abaixo de Sandro e Camacho, na sua visão, talvez acima do Balieiro. Ele seria uma peça para um elenco mais parrudo para um 2022, e não uma peça super reforço, resolveu o titular absoluto, é isso? Depende. Mais uma vez, depende do contexto. Vamos supor. Você acha que no estilo ali, ele pode jogar à frente do Sandri, à frente do Camacho como titular? Ele pode, por exemplo, ser o primeiro volante, um Sandri com mais liberdade. Às vezes o Camacho nem precisa jogar.
eu acho que vai entrar um conflito, às vezes, assim, joga Camacho ou joga Richard? Ou você pode jogar Camacho, Richard e Sandri? Depende. Pode jogar Camacho, Richard, Sandri e Pirani como um meia ofensivo. Eu vou até falar. Para mim, eu outro dia falei, eu não lembro se foi aqui no canal ou no resenha. Sandri, Zanocelo e Pirani é o meio campo que vão embora, porque eu gosto de ofensividade. Mas a gente está começando a discutir possibilidades. E discutir possibilidades para um time que até outro dia não tinha gente para colocar em campo, já é uma evolução. Sim, então, eu acho que daí entra aquela. Por que aí eu ainda coloco isso como um fator importante para essa notícia? Eu sei que muita gente quer sempre o jogador mais completo possível. Mas a gente está falando do Santos, a situação que o Santos está e a situação do mercado para o Santos, tá? E a situação dos jogadores no mercado brasileiro. Então, assim, é mais complicado do que parece. Tá? Não é fácil achar hoje um 5 completo. Porque se achar, ele já está na Europa. Tá? Você não vai achar ele aqui. Ou o Sandri que não saiu ainda porque se lesionou. Olha, eu apostaria que ele já teria saído. Com certeza. E assim, ele ainda é um jogador 2002, então é um jogador que ainda vai crescer muito, ele ainda é um jogador que ainda vai desenvolver mais até a parte defensiva. É um jogador que está desenvolvendo fisicamente agora, né? Ele voltou até mais forte, isso é importante para ele. Então, para o jogo dele, para ele conseguir sustentar o jogo dele. Então, essa é a coisa. Não é só em estatura que o Santos ganha, ele ganha em sustentação de jogo. Então, assim, se você quer um jogo. É que entra com dogmas também. Se você quiser quebrar o 4-3-3, porque nem sempre o 4-3-3 vai funcionar para o Santos. Essa temporada não funcionou. A linha de 3 era um dogma para a torcida do Santos. Porque Sim. Lembra do São Paulo? Ele falava que quando o São Paulo metia linha de 3, o Santos perdia. Não era porque era linha de 3. Era pelas circunstâncias do jogo. A linha de 3 não quer dizer que seu time vai ser defensivo, muito menos ofensivo. Vai depender das peças. Então, com o Richard, vamos supor, se o Santos fosse jogar fora de casa, tá? Precisa de um meio campo rápido, você ainda pode usar o Richard. Ele vai ser aquele seu primeiro volante. Mas você pode ter um Sandri e um Zanocelo. Ou um Sandri e um Pirani. Ou às vezes você não precisa nem ter 3 na frente. Você pode ter 4 no meio campo. Daí você deixa literalmente, né? Mais uma vez, o Richard como 5, o trinco que eles falam lá na frente da zaga. Daí você não precisa nem tanto do Sandri voltar para armar o jogo de trás, sabe? Ele fica mais posicional. O Piranha não precisa voltar tanto para buscar a bola, porque você vai ter um jogador que ele tem posição, tem marcação, mas também tem passe. Não é o melhor, não é o melhor que o Camacho, voltando a falar isso, mas sabe, consegue fazer, consegue desenvolver. Você não pode se deixar levar. Até tem uma estatística que eu estava olhando um pouco antes de começar essa conversa. Ele tem 79% de precisão de passe no campo do adversário. Então, se você precisar que ele avance, é um número alto. Então, assim, é um número que sustenta, entendeu? Mas, novamente, né? Ficar preso apenas aos números pode ser um problema. Você tem que usar o número para explicar o que você está vendo em campo. Então, isso que é o correto numa análise. Então, assim, se você quiser utilizar ele para ser esse primeiro homem, acho muito efetivo. Você pode ter, muitas vezes, ele e o Camacho, porque eu sei que a torcida está apaixonada pelo Camacho. Então, assim, você pode ter os dois em campo. Você pode ter Camacho, Pirani e Sandri com 4 meio campo, ou Camacho, Zanocelo, Sandri e Pirani. Então, assim, te dá isso. Isso não precisa também todo jogo ter o Richard. Às vezes você tá na Vila Belmiro, você vai enfrentar trocas acontecem, é normal, é bom revezar. Sim. Até pelo cansaço. Não existe mais aquele negócio, né, tipo de time que tá ganhando não se mexe no futebol hoje, né? Porque muitas vezes a gente viu, especialmente com o Diniz, né, não mexia no time, sendo que para uma partida ele precisava mudar, né, a estrutura do time para poder vencer. Hoje o futebol é isso, ainda mais no futebol brasileiro. A gente vive uma cultura completamente diferente do ideal, né? Então, assim, você vai pegar um time na Vila Belmiro que vai vir para se defender de qualquer jeito, vai montar, por exemplo, igual o Sport foi naquele 0x0 na Vila Belmiro, botou os 11 atrás. Você vai precisar do Richard para esse jogo? Não, deixa ele no banco. Daí você vai com um meio-campo bem mais leve, entendeu? Um meio-campo que vai ficar marretando o adversário o tempo inteiro. Daí vê, putz, não tá dando certo. No segundo tempo você bota ele, bota a bola na área, vai fazer o quê? Às vezes você vai precisar disso. Então, assim, eu vejo isso ajudando bastante o Santos, não só na questão do campo, mas também na questão de elenco. Porque o pessoal, especialmente o twitteiro, tá esquecendo que 2022 tem Copa do Mundo. Então o calendário vai ser esse aqui, ó. Vai ser muito difícil, tá? E vai ser pela primeira vez, né, desde a pandemia, que os jogadores vão ter entre aspas, umas férias. Então o calendário ainda fica mais enxuto ainda. E a gente sabe como é que foi a situação do Santos esse ano, com lesão, com falta de opção, jogador tendo que, né, se sobressair muitas vezes por conta própria, por
pela própria personalidade do jogador, não era, às vezes nem era questão do treinador ou uma questão tática, tamanha bagunça que acabou ficando o Santos. Então, assim, tem jogadores ruins que vão ser ventilados e tem jogadores bons que vão ser ventilados. E eu vejo que essa é a questão. Não existe o contexto do, ele é bom, ele vai resolver o meu problema. Depende de quem vai ser o treinador, de qual vai ser o seu modelo. Mas o que ele entrega, né, de bom é isso. Essas coisas que eu acabei de citar, e tem as coisas que ele ainda precisa melhorar. Não é um jogador muito rápido e não é um jogador, às vezes, focado. Ele precisa estar, né, ligado no jogo. Você tem que ligar o dedinho, botar o dedinho dele na tomada. Mas, de uma maneira geral, ele resolve, ou resolveu, fez partidas muito, muito boas pelo Atlético Paranaense. Sobretudo quando o Christian caiu de rendimento, né? O Christian, um volante do Atlético Paranaense muito habilidoso, chegou a ser ventilado no Bordeaux, junto com o Eric também, que é outro meio-campista. Quando os caras começaram a cair, ele começou a subir. Então aí entra mais ou menos o que eu acho que o Santos está vendo para o próprio clube. Vai ter momentos em que o Zanocelo vai descer de rendimento, o próprio Sandri, porque ele tá voltando de lesão, o Camacho. Não. O Sandri jamais. O Sandri é nosso queridinho, claro. Mas, assim, por méritos dele, porque é um baita no jogador. Mas o Camacho mesmo, ele foi uma montanha-russa. Ele começou muito bem, depois ele degringolou, depois voltou mal, voltou bem, voltou mal, e foi indo. Felipe Jonathan também. O Santos não vai conseguir achar um lateral esquerdo fácil. O pessoal tá achando que é fácil. Não é fácil achar lateral esquerdo. Então, eu acho que muito provavelmente ele vai voltar a ser lateral em 2022, porque é o que falta. Eu sei que ele tá jogando bem no meio campo, mas infelizmente, né, o Santos não tem dinheiro para ir buscar, para investir no lateral esquerdo. Então, assim, você tem que começar a mexer suas peças. Eu acho que isso é uma movimentação de peça que tem coisas boas que ele pode agregar, assim, dentro de campo. Muito bem. Caio, obrigado. E ao pessoal que nos assiste, se está assistindo antes de quinta-feira, 3 da tarde, quinta-feira, 3 da tarde, tem Santos e Palmeiras, partida de ida das quartas de final do Paulista Sub-20. Eu vou assistir, acredito que o Caio também. Se o Santos ganhar, eu faço análise aqui. Se não ganhar, eu finjo que nunca existiu. Caio, muito obrigado. E o senhor volta sempre, porque o senhor volta sempre mesmo. Mas volto sempre. Pode deixar, só chamar essas circunstâncias é bom esclarecer, né? Grande abraço, pessoal, Noronha.